noite informativa e hoje temos dois momentos de análise e notícias mais adiante. O primeiro momento é sobre análise sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito que está a investigar as supostas ou a suposta vala comum, e a outra questão é sobre o Dia Internacional da Criança e temos presente o representante da Unicef em Moçambique, na qual vamos poder discutir as várias questões em torno da proteção social e da criança, e entre vários assuntos é a questão da suspensão das ajudas a Moçambique por parte dos doadores, as implicações que vai ter em relação às despesas da proteção social e da criança. Então, vamos apresentar o nosso primeiro painel, que é composto por os senhores deputados da Assembleia da República, que representam as 10 bancadas parlamentares, nomeadamente a Frelimo, do seu deputado Caifadine Manassa, Alfredo Magumisse, desculpa, da bancada parlamentar da Renamo, e o seu deputado Silvério Ronguane, da bancada parlamentar do MDM, a quem eu agradeço. Muito obrigada. Vamos discutir um pouco sobre a comissão que está a investigar a suposta vala comum, entre outras questões relacionadas como direitos humanos. Eu convidava os seus deputados e os telespectadores a acompanhar esta breve matéria sobre a cronologia deste assunto, desde o momento em que surgiram os rumores e denúncias sobre os corpos encontrados na Beira ou em Manica. Até então, como informação preliminar, não foi constatado nenhuma vala comum existindo tanto corpos humanos. A de reportagem registrou estas imagens que retratam a existência de 13 corpos no distrito de Macossa, província de Manica. Parte dos corpos, como estes, por exemplo, são os mesmos que há cerca de uma semana vêm sendo citados como corpos encontrados numa suposta vala comum na região de Moera, no distrito de Gorongosa. Que elementos de prova é que tem e que pode apresentar da existência da vala comum em Canda, nos termos em que publicou na sua peça? Fizemos o trabalho jornalístico necessário, que eu acho necessário, e o passo seguinte era chegarmos ao local onde estavam a dizer que há estes corpos. E como já também ficou claro durante as reportagens que produzimos, não conseguimos chegar até hoje a este lugar, apesar de várias tentativas, porque, como referem as fontes, a situação de segurança não é boa na região. A imagem que foi publicada, associada à primeira notícia, procurando ilustrar a existência de uma vala comum com 120 corpos em Canda, no distrito de Gorongosa, é falsa. Realmente, quando sai a primeira notícia, houve uma imagem que começou a circular, que não sei de onde veio a imagem, porque a imagem não era da minha autoria e, pelo que eu percebi, também não era da autoria da agência Lusa. Pode-se concluir de forma preliminar que o jornalista, quando publicou a notícia, baseou-se em denúncias feitas telefonicamente, escreveu a notícia sobre Sofala a partir do Chimoio, na província de Manica. Nós estamos num espaço geográfico que é um teatro de operações militares das investidas da Renam. E um dos sinais de que estas investidas, estes ataques da Renam a cidadãos civis e indefesos afetam naturalmente os direitos humanos, afetam a segurança, a ordem
e a tranquilidade e põe em causa a paz social, a harmonia e os próprios direitos humanos. Os deputados da Assembleia da República que fazem parte da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e da Legalidade e que escalaram no princípio da tarde desta terça-feira a região de Kanda, na província de Sofala, a fim de se inteirar sobre a existência de uma suposta vala comum com cerca de 120 corpos, não chegou ao local onde a nossa equipa de reportagem e de outros órgãos de informação escalaram no passado dia 3 de maio e registrou a presença de mais de uma dezena de corpos espalhados pelas matas e debaixo de uma ponte ao longo da Estrada Nacional número 1 e que viriam posteriormente a serem enterrados. Hoje trabalhamos em Kanda, concluímos esta fase, mas vamos iniciar uma nova etapa já de trabalho do lado da província de Manica. Faço esta pergunta, Regulo Kanda. Existe ou não aqui no regulado de Kanda uma vala comum com 120 corpos, conforme foi divulgado por um órgão de comunicação social? Nunca. Até eu assustei quando ouvi isso. A boca mata, mentira mata. É sobre isso. São pessoas invejosas. Não há dados, não há provas materiais que sustentam aquela informação publicada nos termos em que ela foi publicada. Queremos lamentar o facto de o jornalista da agência Lusa, que convidámo-lo para uma audição e para que fosse conosco ao terreno, para nos indicar as pistas, ou as fontes, ou o local, não ter se dignado a comparecer para cooperar na busca da verdade material e no espírito de investigação jornalística que deve nortear a atuação de um profissional exímio. Bom, estes são alguns dos episódios que marcaram estas últimas semanas, envolvendo as notícias que foram veiculadas sobre uma alegada vala comum, ou na província de Sofala, em Manica, dependendo dos momentos em que terá sido exibido este conteúdo noticioso. Eu vou perguntar ao Sr. Deputado Manasse, o que é que está em jogo nestas investigações, objetivamente, da Comissão Parlamentar de Inquérito na Assembleia da República? Bom, muito obrigado. Permita-me primeiro cumprimentar os telespectadores da STV e saudar os colegas aqui também do painel. O que está em jogo é que a Assembleia da República, como órgão que representa o povo moçambicano, tem a obrigatoriedade de trazer ao de cima aquilo que são as verdades que mexem com o povo moçambicano. Estamos a falar de vidas humanas. Quando é publicada uma notícia de 120 corpos enterrados numa vala comum no território nacional, preocupa a Assembleia da República e permita-me saudar a primeira comissão que teve a coragem de ir até ao regulado de Kanda para apurar a veracidade da existência ou não da vala comum propalada pelo jornalista. Não sei se me faço perceber, Sr. Deputado Manasse, o que está em jogo é o número de corpos, é isto? O que está em jogo é tratar-se de vidas humanas, nem que fosse uma pessoa enterrada e aparecesse publicado, o importante seria termos a pessoa que publicou dar-nos aquilo que é o sítio onde foi enterrada essa pessoa, porque as pessoas não podem ser mortas de uma forma indiscriminada e não haver informação que possa fazer com que o que é que de facto está a acontecer. Mas esta Comissão Parlamentar de Inquérito está a investigar o artigo ou os artigos publicados pela imprensa ou está a investigar as mortes que ocorreram em Manica, neste caso já aprovados, que resultaram desta notícia de alegada ou denúncias de alegada vala comum? Bom, nós temos que perceber que o que está a acontecer é que toca com os direitos humanos. E nós ouvimos o presidente da primeira comissão claramente dizer
que aquela é uma zona onde a Renamo faz o seu teatro de operações. Estão a morrer pessoas naquela zona e os direitos humanos, Moçambique é signatário de documentos internacionais que falam sobre o direito humano. É preocupação da Assembleia da República, é preocupação do Estado moçambicano defender os interesses do cidadão. É por isso mesmo que nós encontramos esta preocupação feita pela Assembleia da República no sentido de desencorajar esse tipo de atitudes estando a acontecer. E a forma de desencorajar, primeiro, é ir perceber, porque foi uma notícia que foi consumida por todo o mundo, e sendo uma notícia que foi consumida pelo mundo e toca com a vida de concidadãos moçambicanos, era preciso que, de facto, a Assembleia da República fosse para lá. Mas porque foi consumido pelo mundo, é uma notícia que foi consumida pelo mundo e por isso a Assembleia da República vai aos locais para averiguação, é por isso? É uma notícia que toca com aquilo que é a estabilidade do povo moçambicano, toca com aquilo que é a vida dos nossos concidadãos. Para a Assembleia da República, nenhum cidadão pode ser abatido, pode perder a vida e não haver esclarecimentos. E a Assembleia da República, sendo representante do povo moçambicano, tem a obrigatoriedade de aquilo que está a acontecer no território moçambicano, estando o território moçambicano coberto de um regime democrático, um regime de Estado de Direito, é necessário que tudo aquilo que atenta com a vida do cidadão, a Assembleia da República e todos os órgãos que gerem o Estado se pronunciem sobre qualquer matéria que toca com a vida do cidadão. Eu volto a si, Sr. Deputado Manasse. Sr. Deputado Magomice, da bancada parlamentar da Renamo, sabe que a sua bancada absteve-se de se incluir nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, alegadamente porque exigia a criação de uma comissão mista que incluísse a sociedade civil e alguns organismos ligados a direitos humanos. É isto? Muito obrigado. Permita que antes agradeça a meu Deus e também aproveite da ocasião para saudar as crianças. Afinal de contas, hoje é dia 1 de junho, celebramos o Dia das Petizes. Indo concretamente para a questão que coloca, permita que antes faça primeiro aqui uma breve explicação do que está a se tratar. Fala-se de vala comum. O que é vala comum? Dizia o colega antes que Moçambique é signatário das Nações Unidas e, por via das Nações Unidas, há uma classificação do que é vala comum. As Nações Unidas classificam vala comum qualquer aterro ou enterro de pessoas num número mínimo de 3 pessoas, sendo elas executadas. Chegada a essa definição, não restam mais dúvidas que em Canda, ou aliás, naquela zona, há vala comuns. Aliás, a passar, as peças que as televisões vêm mostrando, mostram, acabamos de dizer agora, no mínimo 10 corpos. É uma vala comum, se está confirmado. Digamos mais, a Renamo não é porque não está interessada pelo esclarecimento do caso. A Renamo está interessada pelo esclarecimento, mas os procedimentos que devem ser seguidos. Quais são os procedimentos que não foram seguidos neste caso? Eu lamento muito ver o presidente da primeira comissão. Eu ouvi que, pelo que eu sei do currículo, ele fez no mínimo mestrado. Fazendo este tipo de nível, há um procedimento, no mínimo didático, técnico, que se faz uma preparação. Então, ele começou de um pressuposto errado, da maneira como a comissão foi constituída por meio. Tendo começado de um pressuposto errado, também vai chegar a Qual é o pressuposto errado que foi ponto de partida nesta investigação? O que se pretende é que haja uma comissão de inquérito que satisfaça a todos os moçambicanos. Sim, vou repetir, Sr. Deputado Magomice, qual é o pressuposto errado que vinculou neste processo da primeira comissão? No mínimo, como vimos ali, aquilo era um interrogatório. As pessoas que ele contactou, aquilo era um interrogatório. Significa, não se tratou a metodologia que se traçou para buscar levantar a informação que se queria. Chamou as pessoas e interrogou. Sim, mas eu pergunto porque a Renamo não esteve lá. Acredito que tenha acompanhado pelos órgãos de informação. A Renamo absteve-se por estes motivos, porque havia uma premissa errada, é isso?
Sim, dissemos que queremos uma comissão de inquérito que integre todos os setores da sociedade. Por quê? Por quê? Porque, olha, se tivesse ido a Renamo e a Frelimo uma comissão, chegaríamos no terreno, haveria voto, há ou não vala comum. São 5 ou 6 corpos. No fim, haveria votos, 10 deputados da Renamo, 10 da Frelimo e 6 da deputada. Então, parte da premissa de que não vai haver consenso ou não haveria consenso. Não haveria consenso do que queria se encontrar. A partir achou-se melhor incluir outros setores de sociedade civil. E havendo outros setores de sociedade civil, haveria ali aquilo que se chama de testemunha, não apenas o prolongamento ou então transferir a primeira comissão para Cana ou para Macossa, porque no fim o relatório é produzido sempre, na pior das hipóteses, por votação. Então não se produziria nada. Era preciso que incluísse todos os setores da sociedade e por via disso todos os setores ficariam a saber o que está a acontecer. Como vimos a peça que ali passou, nada mais, nada menos que apenas uma lavagem da imagem. Primeiro, não se chegou ao local em que foram encontrados os corpos. Segundo, as pessoas que foram entrevistadas, aliás, inquiridas na forma de interrogatório, o que haviam de dizer aquelas pessoas? Vendo aquela polícia, vendo aqueles administradores, eles têm pele, têm vida. E dali? Ok, eu volto a si, Sr. Deputado Macomice, e iria perguntar, Sr. Deputado Rongoane, o MDM participou nesta comissão parlamentar de inquérito, até porque faz parte da comissão, na primeira comissão dos assuntos constitucionais, direitos humanos e legalidade, e com um deputado representante fez o seu papel nesta comissão, que eu quero saber qual é o posicionamento, ou qual foi o posicionamento do MDM neste processo. Eu também queria começar por parabenizar todas as crianças do mundo, de Moçambique, e a minha filha particularmente, a Tuxa. E também queria endereçar os meus sentimentos de pesar a todas as pessoas, os moçambicanos, que têm perdido os seus familiares, seja nas Forças Armadas, seja a população, seja membros da Renamo, todos aqueles que têm perdido a vida, portanto, dentro deste conflito, e particularmente as pessoas daquela zona que estão a ser visadas. E dizer que uma das razões de fundo que fez com que o MDM participasse nesta comissão, que é preciso também corrigir, não só de uma comissão de inquérito, portanto trata-se da primeira comissão que foi mandatada pela Comissão Permanente para ir averiguar sobre esses assuntos. Não é importante este esclarecimento. Não é? Portanto, nós participamos porque acreditamos que a Assembleia da República tem que ser proativa. Ali onde os moçambicanos sofrem, ali tem que estar a Assembleia da República para dar o seu conforto. Por isso, eu acredito que, se isso não aconteceu, vai acontecer. A visita, por exemplo, ao cemitério, onde as tais 13 vítimas foram enterradas, seria de bom tom que esta comissão pudesse, em nome da Assembleia da República, chegar a fazer uma deposição de flor, mesmo que simbólica, mostrar o pesar, porque foi com esse espírito de que o MDM tem que estar onde o moçambicano mais precisa para ser confortado, e ali tratou-se da morte de pessoas, é uma zona de pessoas que sofrem. Parece-me que aquele chefe de localidade que foi apresentado mostrou esse medo, era ao dizer que não, a boca mata. Acho que é importante interpretar tanto esta expressão, que no fundo carrega a expressão de terror, de medo de toda... Qual é a interpretação que o MDM faz das premissas levantadas nesta primeira comissão em relação ao levantamento desta questão de publicação de assuntos ou matéria relacionada à vala comum? Acho que se calhar os deputados que vão para foram com premissas diferentes. Portanto, o MDM não ia lá investigar o que a imprensa falou, porque o MDM acredita e considera a imprensa como seu parceiro de trabalho. Portanto, nós temos muita confiança naquilo que é transmitido pelos órgãos de comunicação social, ainda mais quando estamos a falar de um conjunto de órgãos, tanto nacionais como estrangeiros, que concorreram para a mesma notícia. Portanto, nós temos a confiança desses órgãos. Portanto, o que nos levou a ir ao terreno, como estava a dizer, primeiro é ir transmitir o nosso sentimento de pesar às pessoas que de fato foram
vítimas. Segundo, era ir testemunhar estes acontecimentos. Parece-me que dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Qualquer moçambicano que viu ou que vê aquelas imagens não pode deixar de eternecer-se, de sentir-se a necessidade de solidarizar-se com aquelas pessoas, que é a imagem viva, digamos, do conflito armado. Portanto, era importante ir testemunhar in loco estes acontecimentos. Quais são as observações que o MDM fez no local? Bom, as comissões de inquérito, não é, deixando as coisas de Edson, sabemos que é o Edson, não é? Era o porta-voz do presidente de Busa, portanto, acho que isto basta por si. Mas a comissão tem regras, portanto, quando uma comissão vai ao terreno, vai fazer a constatação, depois há de trazer os resultados de uma forma serena, em sede onde ela funciona, vai analisar todas as respostas, todas as constatações, todas as evidências, porque, afinal de contas, o que está se buscar são evidências. O jornalista, aliás, o próprio Edson apresentou, procurou as evidências no jornalista da Lusa, e é importante que ele também traga as suas evidências, não? Porque nós não podemos pedir aos outros aquilo que nós não fazemos. Se pedimos que o jornalista apresente as evidências, digamos, destas valas, será importante que a comissão também traga a evidência da não existência desses valas. Então, com todo o material recolhido em sede da comissão, vai ser analisado e aí vai ser feito um relatório, não é? Se não for consensual, os outros deputados, sejam por bancadas ou individualmente, terão o direito de mostrar o seu voto vencido, que, olha, dessas constatações a nossa conclusão é esta. Portanto, neste momento, não existe ainda a conclusão, tanto mais que as investigações estão em curso. Portanto, qualquer moçambicano, qualquer parlamentar ficou chocado quando viu o Edson dizer que, bom, vamos dizer já de forma definitiva isto. Parece que não é este o procedimento, se calhar até a Comissão de Ética existe mesmo para velar para que este comportamento da legalidade dos procedimentos dentro da Assembleia da República sejam, digamos, cumpridos. Portanto, neste momento, nós esperamos com fé e serenamente que a comissão volte, analise os resultados, que vai depois depositar a comissão permanente, e esta comissão permanente vai transmitir esses resultados ao plenário e caberá ao plenário pronunciar-se sobre isto. Mas gostaríamos que ficasse claro que o que está em causa não é a existência de uma vala com 1000, com poucos, ou da não existência de vala. O que está em causa é a Assembleia da República colocar-se do lado dos que sofrem, do lado daqueles que são vítimas de um conflito que desejamos de fundo do coração que tenha o seu fim o mais rápido possível. Este é o posicionamento do MDM ou o posicionamento da Comissão da Constitucionalidade e Direitos Humanos? Bom, primeiro, este é o meu posicionamento e, por essa lógica, o posicionamento do MDM, mas acredito também de todos os deputados de boa fé, não é? Estão mais preocupados em que esta questão das valas, das mortes, seja ultrapassado do que em criar polêmicas em volta do sofrimento dos outros. Porque o sofrimento dos outros não pode ser objeto de celeuma, de politização. Nós temos que nos vergar diante de quem sofre, temos que levar esta mão que tenta aconselhar, tenta estar presente, portanto, consolar. Portanto, acho que esta é que deve ser a nossa postura e não atiçar diante de discussões inúteis, porque parece-me que isto não se trata já de Moçambique. Tá, muito obrigada, Sr. Deputado Rombolana. Eu vou voltar ao seu raciocínio daqui a pouco, mas eu gostava de questionar, Sr. Deputado Manasse, há várias questões que nos chamaram a atenção neste resumo, uma das quais é a pergunta reiterada feita pelo Presidente da Primeira Comissão em relação ao número de corpos, no caso, e também ao local. O Presidente da Primeira Comissão perguntava, tanto o jornalista quanto na auscultação que fez em Canda, se
tem a certeza da existência de uma vala comum com 120 corpos aqui na província de Sofala. Está a julgar os termos em que a publicação veio, no caso de parte da mídia, e a informação veio de parte da mídia. O que nós estamos a fazer é medir a veracidade de uma determinada informação ou medir o impacto dos fatos que já apareceram? Bom, é preciso perceber que esta notícia, quando foi publicada, a pessoa que publicou claramente tinha razão porque que tinha que publicar algo que houve falta de ética jornalística por parte do jornalista. O jornalista, recebendo uma informação de vala comum com 120 corpos, primeiro tinha que ter a certeza, tinha que ter a fiabilidade da informação. E o passo a seguir, deixa-me só correr com... Desculpa, que existiram fatos e comprovados de existência de pelo menos 11 corpos reconhecidos pelas autoridades. E estes 11 corpos confirmam a informação de existência de pelo menos corpos abandonados. Esta informação de 11 corpos e a alegada informação de 120 corpos fazem diferença na reflexão da gravidade deste assunto? Eu acho que aqui podemos também tentar de novo fazer o trabalho que outro jornalista fez, confundir a opinião pública. Os 11 corpos não foram encontrados em Canda, foram encontrados em Manica. É preciso destrinçar aqui as coisas e a primeira comissão vai para Manica. O importante aqui é perceber que um jornalista, tendo uma informação destas, tem que ter fé e certeza de fato que isto está a acontecer. E depois, quando a primeira comissão vai para Sofala, ouve o próprio jornalista e programa uma viagem em que o jornalista e os outros jornalistas da praça fariam parte para dar prova ao povo moçambicano que, de fato, aquela informação que foi muito debatida aqui na STV em vários programas e várias figuras virem confirmar que, de facto, existia vala comum, acompanhado por jornalistas, iam mostrar esta vala comum. Sim, mas este jornalista, claramente, no dia seguinte, não se fez presente para ir mostrar onde é que está esta vala comum. Nós não podemos ter um Estado. Eu volto a reiterar a minha questão. Qual é a diferença de percepção, de sensibilidade em relação a 11 corpos confirmados e alegados 120 corpos? Em termos de sensibilidade, parece-me que está a ser aqui questionado o número e não o valor da vida. Faço-me perceber, não sei se estou errada nesse raciocínio, é isto que está a ser questionado, é o número de corpos e não o valor das vidas perdidas que encontramos em Manica. Aqui o que está em debate não é a questão, porque eu logo no princípio disse, qualquer, nem que seja um corpo, temos que estar preocupados. É por isso que a Assembleia da República está preocupada. A primeira questão, neste momento, é um trabalho que tinha que se fazer na província de Sofala e província de Manica. A informação que circulou e que até a Renamo também apoiava, aliás, o colega disse que existem valas comuns lá, mas a Renamo furtou-se a ir para lá para mostrar ao povo moçambicano onde é que estão estas valas comuns. E é preciso perceber que aquelas são zonas onde faz operações da Renamo. É provável que a Renamo conheça onde existe uma vala comum, mas a primeira comissão foi para lá, estava presentes todos os jornalistas, estava presente um deputado do MDM, para tentar trazer ao povo moçambicano que, de facto, a realidade é que em Canda existe uma vala comum. Em Canda, neste momento, o que se provou é que o jornalista deu uma notícia falsa ao povo moçambicano e ao mundo em geral. O passo a seguir é ir para Manica. Em Manica, nós vimos as imagens dos corpos e é preciso também continuarmos a perceber que aquela zona de Manica também é um palco operativo da Renamo. A Renamo está a operar naquela zona e a Renamo cada dia faz ataques, morrem pessoas. Então, por que a Renamo não se faz presente nesta comissão onde eles têm deputados que representam a comissão? Simplesmente não querem ir ao terreno, não querem ir fazer as perguntas, porque a comissão, quando vai ao terreno, mesmo que não seja para um caso desses, faz perguntas, nem que seja para o governo distrital, governo provincial, faz perguntas.
e para teres, a oferires alguma realidade sobre o que vais lá ter, tens que fazer pergunta. Então não vamos aqui entrar da forma como está-se a tentar trazer, tentar medir a capacidade intelectual do presidente da Comissão 1, que com todo o respeito nós sabemos que o presidente da Comissão 1 é um jovem que dá tudo o que pode para o bem desse Estado. E ir naquela situação onde a Renamo está a fazer ataques, aquilo mostra que é um jovem sério, que é uma equipa de pessoas com responsabilidade para irem para aquela zona, porque nós vimos ali militares que são atacados, recebem tiros, mas deputados da Frelimo, uma deputada do MDM, munidos, imbuídos daquilo que é o sacrifício do povo moçambicano e jornalistas da praça, inclusive o Raiva da STV, passou-nos já mensagens, foram para lá, mas a Renamo não foi para lá. O jornalista que publicou a notícia não foi para lá. Isto mostra a falta de seriedade, a falta de projeto político para este povo da Renamo. Exatamente. Porque da mesma forma que fazem os ataques e que sabem que existem pessoas mortas num sítio, é preciso que a Renamo esteja presente para mostrar onde é que está. E nós, a Assembleia da República, como dizia o deputado Rongwandi, com toda a serenidade, vamos ficar à espera que a Comissão 1 traga e vai passar para a Comissão Permanente e o documento vai baixar para nós. E há de ver a Renamo, mais uma vez, aparecer a fazer o debate sobre aquilo que eles não foram lá trabalhar. Como quem gosta de comer sem participar na cozinha. Tá, muito obrigado, Sr. Deputado Manasse. Eu vou perguntar ao Sr. Deputado Magomisi. O Sr. Deputado Manasse mencionou aqui a questão da localização dos corpos. Tenho aqui um fato que entre Manica e Sofala existem distritos geminados e ocorre que o distrito que foi revelado como o distrito que acomodaria estes corpos seria o distrito de Canda. Entretanto, os corpos foram encontrados 3 quilómetros depois da fronteira entre as províncias de Manica e Sofala. O Sr. Deputado é de Manica. O que eu gostava de saber é qual é a distância que nós podemos medir entre o local onde alegadamente estariam os corpos e o local onde estavam os corpos. É uma pergunta objetiva, sei que se calhar não tenho os detalhes sobre esta questão, mas conhece a região de Manica e sabe os pontos em que distam um distrito em que foi localizado os corpos e outro distrito, ou seja, o que alegadamente estavam a ser denunciados a existência dos corpos e o outro distrito onde foram encontrados os 11 corpos confirmados pelas autoridades. Eu vou responder a sua questão, mas é assim, se nos lembrarmos quando passaram as primeiras peças em relação à deposição de corpos na região daquela zona, em Canda, as populações foram claras em dizer que os corpos foram depositados usando caminhões militares. Que se fica claro aqui, caminhões militares. É verdade que naquela zona, mas a Renamo não tem carros militares. Sim, eu vou pedir mas que se calhar deixe esse raciocínio para depois. Estou a fazer uma pergunta objetiva. O deputado, conhecendo os pontos em Manica, deve perceber qual é a distância entre um e outro ponto. Humanas perdidas. Sim. A questão que o colega está a trazer aqui é para limpar, a tirar a poeira para as pessoas. Mas objetivamente, qual é a distância entre um e outro distrito? A questão que coloca é assim. As fronteiras são sinuosas entre um distrito e o outro. As populações não sabem, pode dormir em Manica, fazer uma chama em Sofala, pode até, quer dizer, não é necessariamente que alguém viva com GPS. Para um popular, para uma pessoa, a fronteira não é importante. O mais importante é saber que tenho a minha casa, tenho a minha machamba naquele lado. Mas eu coloco mais uma questão. O colega diz que a Assembleia da República, a primeira comissão vai porque, mesmo que assim fosse o moçambicano, por que a primeira comissão não está a investigar o caso Sistaque? Por que a primeira comissão não está a investigar o caso do juiz Silica? Há um bocado morreu um procurador. Por que não investiga? Só a primeira comissão preocupa-se quando é em Canda. E a primeira comissão não deve preocupar-se com isso? A questão não é essa. Vamos traçar uma metodologia apropriada, clara, que envolva a todos nós moçambicanos, para de uma vez por todas a situação ficar esclarecida. Porque o que ele está a dizer, há tantos moçambicanos que morrem, não se investiga as pessoas. Por que a primeira comissão não vai? O respeito da vida humana não tem a ver com 120, com 20, com 1.
O problema que está é que estamos a lidar com pessoas que não têm respeito pela vida humana, estão desprovidas pelo respeito à humanidade. Por quê? Porque elas também não são culpadas, foram assim preparadas de que o homem é igual a um macaco. A bancada parlamentar da Renamo acha que não é pertinente esta investigação? A questão não é pertinente. A questão é, a metodologia que é usada não nos leva a dados fiáveis. Não vale a pena gastar dinheiro. Não vale a pena gastar tempo para ir produzir. Como já pode ver, o presidente da primeira comissão já diz que já tira a conclusão. Estamos aonde? Como é que será a conclusão de uma comissão em pleno trabalho de campo? Quer dizer, visivelmente, isso é um erro crasso. Então, começou-se mal, vai-se chegar a um resultado errado. Se nós queremos produzir um relatório fiável, vamos sentar, incluamos todos os setores da sociedade moçambicana, produzamos metodologia de levantamento de dados, produzimos metodologia de processamento de dados. E ali encontraremos aquilo que nós precisamos. Não de forma, passa a expressão, leviana. Fazemos um trabalho tão sério, preocupante como esse. Trata-se de irmãos, trata-se de moçambicanos que estão a morrer. Não importa a sua cor partidária, não importa o seu estado pobre ou rico, mas temos que fazer um trabalho apurado, que traga resultados fiáveis. E continuamos a dizer, estamos disponíveis para colaborar naquilo que for correto para trazer resultados fiáveis, não para passeatas ou para ir amedrontar pessoas. A boca mata, dizia ali o Régulo. O Régulo é encomendado, que se diga. Muito obrigada. Sr. Deputado Rongoane, é um pouco complicado trazer-se respostas ou averiguações objetivas numa situação em que estamos num campo de conflito militar. O próprio Presidente da Primeira Comissão admitiu isso, que estamos num campo de conflito. E se estamos num campo de conflitos, foram encontrados corpos abandonados. Tratando-se ou não de valas comuns, são 11 moçambicanos, pelo menos o que é confirmado, 11 moçambicanos que morreram e que muito provavelmente façam parte do eleitorado que elegeu estes deputados que estão a realizar esta investigação. Qual é a sua percepção sobre o risco da falta de objetividade das averiguações e da análise do assunto, uma vez que já se diz quem é responsável pela situação em si, pela morte destes moçambicanos neste distrito e abandonados a mercê, e acha que é possível chegarmos a uma objetividade em termos de resultados práticos deste inquérito? Bom, é evidente que num contexto de guerra, nunca se sabe, não? Os dois beligerantes, cada um vai dizendo que é aquilo, o outro diz que é aquilo, portanto nós não conheceremos nunca a verdade. Estamos a ver, parecia estar perto, eram 3 quilômetros, mas que não se pode chegar porque é outro distrito. Bom, mas o que é mais importante aqui é a Assembleia da República levar este lado humano àquelas pessoas de que está com vocês. Não podemos fazer mais porque não podemos, mas que nós, como representantes do povo, queremos dar os nossos sentimentos a vocês, queremos estar por perto, queremos saber o que está a acontecer com vocês, queremos saber como é que podemos vos apoiar. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que quando há esses conflitos, há uma tendência sempre de empurrar a barra para o outro, para o estrangeiro. Veja que esta notícia foi veiculada por vários meios, por várias televisões, mas está a se concentrar para essas baterias sobre o jornalista da Lusa. Portanto, eu queria fazer este apelo de que a guerra, o conflito, a tristeza que envolve-nos a todos nós, não deve nos levar a nos voltarmos contra os estrangeiros, porque já desde o princípio da independência, era contra a Rhodésia, contra o sionismo. Portanto, parece que estamos pouco a pouco também a voltar a este discurso do contra o estrangeiro, o jornalista da Lusa. Eu acho que devíamos, se calhar, retirarmos do nosso vocabulário político esta tendência de purar a bola para fora. Quem está doente somos nós, moçambicanos. Quem tem problemas é Moçambique, e as outras pessoas que vêm certamente para ajudar dentro das suas limitações,
dentro dos seus padrões de ética, até de proteção das fontes, e nós temos que respeitar o trabalho dos jornalistas, tanto sejam jornalistas estrangeiros, sejam jornalistas nacionais. E juntos, todos nós, nos curvarmos perante a memória daquelas pessoas que foram, digamos, insultadas, que depois da morte não teve quem lhes cobrisse com um pouco de areia, que fosse marcado que neste sítio foi enterrado fulano. Eu acho que é este lado humano. Na sua opinião, Sr. Deputado Ronguano, o que é prioritário investigar neste contexto? O que é que a Comissão deveria investigar? Bom, o que é importante é ir ao local, consolar as vítimas, se for possível, até uma deposição de flores, pelo menos aqueles que já tiveram um enterro, como vimos, as polícias que já foram enterradas, para falar de 13 ou 15 pessoas, e também visitar estas campas, chegar junto das populações, dizer que nós ouvimos, estamos a acompanhar o vosso sofrimento, estamos com vocês, pensamos em vocês, tudo faremos para que as mortes, para que as guerras acabem e que vocês também voltem a ter a vida que outros moçambicanos estão a ter por este país, e até preparar as condições para que aqueles que estão peritos em investigação, porque acredito que as Nações Unidas, outros grupos têm peritos, digamos, que são mais capacitados, têm mais instrumentos, e se calhar num outro ambiente de paz, porque ficou notório para todos que os seus deputados não tiveram coragem de se meter pela mata dentro, e isso percebe até, acho que é o Raiva que disse, bom, só dista 3 quilômetros, imaginamos. Parece-me que é preparar este ambiente para que pessoas mais capacitadas, com mais conhecimento, com mais instrumentos, e se calhar num ambiente propício de paz, possa-se chegar lá e verificar o que é que houve, se de fato existe ainda mais mortos que não foram enterrados, para poderem ser enterrados, se existem mais comunidades que sofrem, poderem ser consolados. E devia, se calhar até aproveitado este ambiente de paz, com a criação da tal comissão mista de diálogo, né, diminuirmos as acusações entre a Renamo e a Frelimo, para criarmos também, como nós, como Assembleia da República, para ajudarmos que o governo e os beligerantes possam efetivamente chegar à paz. Porque se nós continuarmos pela via das acusações, pela via, acho que não vamos adquirir aquilo que é precioso, que vai acabar com toda essa discussão, que é a paz. Muito obrigada, senhores deputados, pelas vossas contribuições aqui no programa de hoje, e nós voltamos com mais debate na próxima quarta-feira com a Assembleia da República, com representantes da Assembleia da República, e no próximo bloco temos a